E aí, pessoal do bem? Tudo na paz, na tranquilidade por aí? O Ricardo Leal tá chegando, né? Pro nosso dedinho de prosa de hoje. Nosso dedinho de prosa de hoje continua sendo a Amazônia, né? Mas eu vou falar especificamente de dinheiro, né? O pessoal costuma dizer que o Ricardo Leal não entende nada de economia, né? Ah, o Ricardo Leal não entende de economia. Eu não sou economista, é verdade, né? Mas você sabe que todos nós, no fundo, somos um pouco economistas, né? Afinal de contas, pagamos conta, cuidamos de nossas casas, somos economistas. Mas eu fico feliz em saber que o Brasil está bem do bolso, né? Que o Brasil não precisa de ajuda financeira. Que o Brasil está numa situação tão boa, gente. O Brasil está numa situação financeira tão boa que o Brasil está podendo recusar doações. Olha que coisa bacana. O Brasil está recusando doações. Veja só. O Brasil abriu mão de 155 milhões da Alemanha. O Brasil abriu mão de 135 milhões da Noruega. E o Brasil também abriu mão de 90 milhões de reais do G7. Resposta do presidente do Brasil a essas doações, de que o Brasil não precisa dessas doações. Peraí. Vamos entender essa bagunça aí. Se o Brasil está tendo o luxo de abrir mão de doações, são doações, gente. O Brasil não está vendendo nada para esses países. Esses países estão doando dinheiro para ajudar na Amazônia. Ok? Ok. Aí, se o Brasil não precisa desse dinheiro, então você me explica o porquê que o governo quer reformas. Reforma da Previdência, reforma tributária, reforma trabalhista. Quando se pergunta para Bolsonaro e para o governo Bolsonaro o porquê dessas reformas, a resposta do Bolsonaro é a seguinte: não se tem dinheiro para nada. Ué, mas se não tem dinheiro para nada, por que cargas d'água você está abrindo mão de doações? Bolsonaro tirou dinheiro da saúde, porque o Brasil não tem dinheiro. Tirou dinheiro da educação, segundo ele, o Brasil não tem dinheiro. Tirou dinheiro da segurança, tirou dinheiro da Amazônia. Bolsonaro tirou dinheiro da Amazônia. Bolsonaro tirou mais de 30 milhões de reais da Amazônia. Aí depois, eles não querem entender o porquê aumentou o desmatamento na Amazônia, porque aumentou a queimada na Amazônia. O Brasil corta mais de 30 milhões de reais de investimento na Amazônia. E o Brasil, além de cortar o investimento próprio, o Bolsonaro ainda abre mão de doações da Noruega, da Alemanha e do G7. Então, peraí, vamos analisar o seguinte: se o Brasil tem dinheiro, para que reformas? Se o Brasil tem dinheiro, por que os cortes? Tem algo de podre no Reino de Maria. Tem algo de errado aí. A pergunta que eu faço a você, bolsonarista, e ao senhor Bolsonaro, é a seguinte: por que as reformas? Então se me explica aí. Você que vai, com certeza, bolsonarista, me xingar aí no rodapé do meu vídeo, porque você não tem argumento, né? Você não tem argumento para defender as besteiras que o seu presidente faz. Porque antes das queimadas na Amazônia, antes do desmatamento da Amazônia, no governo Bolsonaro agora, o Bolsonaro pregava aos quatro cantos que o Brasil não tinha dinheiro. Então tinha que cortar. E cortou dinheiro da saúde, cortou dinheiro da educação, cortou dinheiro do saneamento básico, cortou dinheiro daqui, cortou dinheiro da Amazônia. E aí agora, esse mesmo governo vem e diz: olha, nós não precisamos de doações. Nessa brincadeirinha, gente,
só de doações, vamos fazer uma conta rápida? Vamos ver se a gente consegue fazer uma conta rápida. 35 milhões. Aliás, 135 milhões. Mais 55 milhões. Dá um total aí de 200 milhões, 260 milhões, 280 milhões. Mais 90 milhões. Você tira de 90, tira 20, dá 300 milhões. 300 milhões, sobrou, dá 370 milhões de reais. O Bolsonaro, ele recusou doações de 270 milhões em menos de um mês. As alegações do governo Bolsonaro e do próprio Bolsonaro de que o Brasil não precisa desse dinheiro. De que o Brasil não precisa desse dinheiro. Eu fico feliz. Eu, sinceramente, eu fico muito feliz em saber que o nosso país é autossustentável. Que o Brasil pode sobreviver sem doações. Que o Brasil pode sobreviver sem uma relação comercial internacional. O Bolsonaro quer participar da relação internacional, mas não quer respeitar as leis internacionais. Olha que bonitinho. Não, a gente vende os nossos produtos aí, mas cada um por si. Não é assim não, gente. Se existe uma relação internacional comercial, você tem que respeitar as leis internacionais. As leis têm que ser internacionais. As regras são internacionais e acabou. Mas eu não quero entrar nesse mérito não, que eu não quero me prolongar muito não, porque eu gostaria muito que os bolsonaristas me explicassem pro restante de quem não é bolsonaristas, e até o próprio Bolsonaro explicasse para vocês o seguinte: por que reformas? Por que reformas? Para que reforma da Previdência? Para que reforma previdenciária? Para que reforma tributária? Para que reforma trabalhista? Se o Brasil tem dinheiro, se o Brasil está dando luxo, se o Brasil pode se dar ao luxo, se o Brasil pode se dar ao luxo de abrir mão de doações. O Brasil, ele está se dando luxo de abrir mão de doações. Então me explica aí, para que reformas? Para que reformas? Agora, não, nós podemos resolver o problema da Amazônia sozinho. Está dizendo o governo Bolsonaro que pode se resolver sozinho o problema da Amazônia. E por que não resolveu? Por que se permitiu um desmatamento do tamanho que aconteceu no governo Bolsonaro? Um dos maiores desmatamentos da história do Brasil. Por que se permitiu uma queimada na proporção gigantesca? Como nunca se aconteceu uma queimada no Brasil, como se aconteceu agora no governo Bolsonaro. Qualquer idiota sabe o seguinte: se há derrubada ou desmatamento, você tem mato seco. O mato vai ter mais fogo? Claro. Se aumentou o desmatamento, é lógico que quanto 1 mais 1 é 2, vai aumentar as queimadas. Agora, o governo Bolsonaro é tão idiota que ele diz o seguinte: não, que olha, nós podemos resolver o problema da Amazônia. E por que permitiu que esse problema acontecesse? Por que não se evitou esse problema? Se tinha condições, dinheiro, gente, se tem, aliás, né? Porque agora tem. Se tem condições para resolver o problema, se tem gente para resolver o problema, por que não utilizou os recursos que o Bolsonaro diz que o Brasil tem para evitar que o problema acontecesse? Por que não fez isso? Por que o Bolsonaro não evitou as derrubadas? Porque ele é contra o meio ambiente. Por que o Bolsonaro não evitou as queimadas? Porque ele é contra o meio ambiente. É simples assim. E aí um agravante, porque o Brasil, segundo o próprio Bolsonaro, o Brasil não tem dinheiro. Mas eu vou encerrar esse vídeo muito feliz em saber que o Brasil pode se dar ao luxo de abrir mão de doações. Doações milionárias. Em menos de um mês, Bolsonaro abriu mão de mais
de 370 milhões de reais. Eu tô falando de doações, gente. Tô falando de doações. Se você não sabe o que significa uma doação, vai no Google, dá um Google aí, dá um Google e pesquise o que significa a palavra doação. Doação. Dá uma pesquisada, dá um Google. Dá um Google, isso. Beleza? Dá um Google aí, você vai saber o que significa a palavra doação. E o Bolsonaro, ele abriu mão, ele dispensou uma doaçãozinha simples de quase 400 milhões de reais. Mas eu fico muito feliz em saber que o Brasil é autossustentável. Fica aqui a minha pergunta. Para que reforma da Previdência? Para que as reformas? Se segundo o Bolsonaro, o Brasil tem dinheiro. Se o Brasil tem dinheiro, para que as reformas? Responde essa pergunta aí, se você souber responder. Bolsonaro abriu mão de quase 400 milhões de reais. E a justificativa é que o Brasil tem dinheiro. E se o Brasil tem dinheiro, para que as reformas? Responde essa, se você puder.